Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para darmos continuidade a nossos estudos. Na aula passada a gente entrou na geometria, onde vimos ângulos. A gente viu definição de ângulo, vimos também tipos de ângulos. Quais são os tipos de ângulos que a gente viu? Ângulos, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, ângulo raso. E também vimos também como medir um ângulo, certo? Agora vamos ver a segunda parte de ângulo, que vamos ver agora o que são ângulos adjacentes, ângulos complementares, ângulos suplementares, bissetriz de um ângulo e ângulos opostos pelo vértice, certo? Vamos dar início aqui agora. Ângulos, parte 2. Ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes, quando a gente fala em ângulos, é mais de um ângulo, está no plural. Ângulos adjacentes são dois ângulos que estão pegados um no outro, certo? Vamos ler aqui agora. Dois ângulos dizem ser adjacentes se tem o mesmo vértice e se tem um ângulo em comum. Vamos dar uma analisada aqui na imagem. Podemos ver que temos dois ângulos, esse em azul e esse em laranja. Temos dois ângulos. Eles são adjacentes? São. Por quê? Eles têm o mesmo vértice. O vértice é onde dá origem ao ângulo. E também tem o quê? E tem um lado em comum. Qual é o lado em comum? É a semirreta OB. Podemos ver, ó, o ângulo COB é adjacente ao ângulo BOC. Ou seja, eles estão pegados. Vamos olhar aqui. Os ângulos aqui tem que ter um acento circunflexo. Os ângulos AOB e BOC representados na figura são ângulos adjacentes. Por quê? O ponto O é o vértice comum aos dois ângulos e o lado comum é a semirreta OB. Se eles têm o mesmo vértice e têm um lado em comum, então os ângulos são o quê? Adjacentes. Popularmente, os ângulos estão pegados. Vamos olhar também aqui um pouquinho de ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Quando a gente fala em ângulos, é mais de um ângulo. Ângulos complementares é quando dois ângulos, a soma de dois ângulos dá 90 graus. Podemos ver aqui, ó. Temos um ângulo aqui. Esse aqui é o ângulo ABC. E temos outro ângulo aqui, CBD. Certo? Esse ângulo aqui, ó, ABC, eu chamei de alfa. Professor, por que alfa? Alfa é uma letra grega, é uma letra do alfabeto grego que a gente usa muito na matemática. E o outro ângulo a gente denominou beta. O que é beta, professor? Beta é outra letra grega do alfabeto grego que a gente utiliza na matemática. A soma de alfa com beta deu quanto? 90 graus. Então, se a soma de dois ângulos der 90 graus, ou seja, a soma de dois ângulos der um ângulo reto, então a gente diz que esses ângulos são o quê? Complementares. Isso é muito importante na matemática, viu? Saber o que são ângulos complementares e ângulos suplementares. Vamos ver aqui três exemplos? Vamos olhar aqui, ó. Podemos ver que a gente tem dois ângulos aqui, ó. Esse aqui e esse daqui. Esse aqui mede quanto? 30. Esse aqui mede quanto? 60. A soma de 30 com 60 dá quanto? Dá 90. Então, se a soma de dois ângulos deu 90 graus, então os dois ângulos são o quê? Complementares. 60 mais 30 60 graus, 90 graus, perdão, dá 90 graus. Quase que eu erro feio aqui. Pronto. Um exemplozinho aqui, um exercício, para a gente exercitar um pouquinho. Temos um ângulo aqui, temos dois ângulos. A gente sabe que a soma desses dois ângulos vão dar 90 graus. Por quê? Olha aqui nessa imagem aqui. Na aula passada eu falei se um ângulo vir denominado com esse quadradinho e um pontinho no meio, a gente sabe que esse é um ângulo que é reto. E a gente está vendo aqui que x mais 15 dá quanto?
90 graus. A gente sabe que a soma do ângulo X mais 15 vai dar 90 graus. Então, esses ângulos são o quê? Complementares. Então, qual é o valor de X aqui? É só basta saber. De 15 para 90 falta quanto? Falta 75. Então, o valor de X é quanto? 75 graus. X é igual a 75. Bem simples, muito fácil. Terceiro. Esse ângulo todo aqui mede quanto? 90 graus. Por quê? Como eu falei, se o ângulo tivesse quadradinho e um pontinho dentro do quadradinho, a gente sabe que esse é um ângulo reto. Um ângulo reto mede quanto? 90 graus. A gente tem aqui 50. E temos o ângulo X. Então, qual é o valor de X? De 50 para chegar a 90 é quanto? Falta quanto? Falta 40. Então, X mede 40 graus. E 40 mais 50 é quanto? 90. Então, esses dois ângulos são o quê? Complementares. Vamos ver agora ângulos suplementares. É bem simples. Ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares é quando a soma de dois ângulos vai dar quanto? 180 graus. Ou seja, a soma de dois ângulos vai dar um ângulo raso. Certo? Temos aqui também ó, um exemplo parecido. Temos esse ângulo aqui, ó, ABC, que denominamos de alfa. E aqui temos um ângulo CBD, que denominamos de beta. Repetindo, alfa e beta são letras do alfabeto grego que são muito usadas na matemática. A soma de alfa com beta dá quanto? 180 graus. Então, esses dois ângulos são suplementares. Qual é a diferença de suplementar para complementar? Complementar, a soma de dois ângulos tem que dar quanto? 90 graus. E suplementar, a soma de dois ângulos tem que dar quanto? 180 graus. Vamos ver aqui os exemplos. A gente sabe que meia volta mede quanto? 180 graus. A gente sabe que aqui é meia volta. Meia volta, 180 graus. E 180 graus é um ângulo que? Raso. Esses dois ângulos aqui são suplementares? Sim. Pode fazer a soma. 135 graus mais 45 é igual a 180. Então, os ângulos 135 e 45 graus, eles são suplementares. Graus. Tá feia a letra porque eu ainda não estou com a mesa digitalizadora, mas em breve a gente vai fazer vídeo com ela, né? Vai melhorar muito nossos vídeos. Outro exemplo aqui. A gente sabe, como eu falei, meia volta mede quanto? 180 graus. Podemos ver essa reta aqui, ó. E temos esse ângulo completo. Esse ângulo completo é meia volta. Meia volta é quanto? 180 graus. Temos 100 aqui. Então, o ângulo 100 mais x tem que dar quanto? Tem que dar um ângulo raso. Tem que dar 180 graus. Então, de 100 para chegar em 80, para chegar em 180 falta quanto? Falta 80. Então, x mede quanto? 80 graus. Somando 80 mais 100 dá um ângulo que? Suplementar. Suplementar é quanto? 180. Vamos olhar aqui. Essa aqui também. Podemos ver essa reta aqui, ó. E podemos ver que o ângulo que ela faz é quanto? 180 graus. Qual é o valor de x? Eu sei que x mais 70 dá quanto? 180. Então, podemos ver aqui, ó, que de x para chegar, de 70 para chegar a 180, tem que dar quanto? De 70 para chegar, falta quanto? Falta 110. Então, o valor de x é quanto? 110 graus. Pronto, é só isso, ângulo suplementar.
Vimos ângulos complementares e ângulos suplementares. Vamos olhar aqui agora um pouquinho bissetriz de um ângulo. Isso é muito fácil. Bissetriz de um ângulo é uma semirreta que divide o ângulo pela metade, certo? Aqui, bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo dado em duas partes de medidas iguais, ou seja, divide pela metade. Olha aqui um exemplo. Tínhamos esse ângulo todinho aqui, ó. Tínhamos esse ângulo todinho aqui. Aí eu construí uma semirreta, que é essa no meio aqui, que dividiu o ângulo em duas partes iguais. Ou seja, aqui ficou um valor e aqui ficou outro mesmo valor. Dividi ao meio o ângulo. Denominamos isso aqui como alfa, certo? Se eu tenho uma reta que divide o ângulo ao meio, divide o ângulo pela metade, então essa semirreta, esse segmento de reta é chamado de quê? De bissetriz do ângulo, certo? Olha aqui um exemplo. Exemplo de bissetriz de um ângulo. Temos esse ângulo todinho aqui. E esse ângulo completo media 40 graus. Construí uma semirreta que vai de O e passa por C e vai até infinito, dividindo o ângulo ao meio. Ficou parte de quanto? De 20 graus em cima e embaixo de 20 graus. Então, essa semirreta que eu construí é a bissetriz de um ângulo, certo? Uma semirreta, se eu tenho um ângulo e divido e passou a semirreta que divide o ângulo ao meio, então essa semirreta é chamada de bissetriz de um ângulo. Simples. Vamos agora falar um pouco de retas. Retas paralelas e retas concorrentes. Primeiro eu vou falar reta paralela. O que é reta paralela, professor? Retas paralelas. Quando eu falo em retas, é no plural, é mais de uma reta. Temos aqui duas retas. U e V. Reta U e reta V. Duas retas paralelas, duas retas são paralelas quando elas não se cruzam, quando elas não se tocam em nenhum ponto. Essas duas retas aqui, a reta U e a reta V, elas se tocam em algum lugar? Não. Então, elas são paralelas. Vamos fazer aqui algum exemplo. A gente sabe que a reta não tem começo e não tem fim. Vou fazer aqui um exemplo. Temos aqui essa reta e temos aqui essa reta. Essa reta é paralela, são paralelas ou não? Não. Porque de início elas não estão se encontrando. Pode ver aqui, ó. Elas não se cruzam em nenhum ponto. Mas como eu falei, a reta não tem começo e não tem fim. Se eu prolongar as retas, lá na frente elas vão se cruzar. E quando as retas se cruzam, elas são chamadas de concorrentes. Elas deixam de ser paralelas e ficam sendo concorrentes. Essas retas aqui, elas se cruzam, posso prolongar ela para infinito. Elas nunca vão se tocar. Então, ou uma reta é paralela, ou elas não se tocam, ou elas são concorrentes. Elas se tocam. Então, quando elas se tocam, ela é o quê? Concorrentes. Olha aqui, ó. Duas retas são concorrentes. É quando elas têm um ponto em comum, quando elas se cruzam. Essas retas aqui se cruzam nesse ponto aqui, ó. E onde elas se cruzam, o ponto onde elas se cruzam é chamado de vértice, certo? Ou as retas se cruzam ou não se cruzam. Se se cruzam, são concorrentes, e se não se cruzam, são paralelas, ok? Vamos agora ver aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice, o famoso OPV. Olha, duas retas concorrentes determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice, OPV. Temos aqui duas retas. Essa daqui e essa daqui. Certo? Elas são concorrentes, certo? Elas se cruzam. Se cruzam em um ponto. Que ponto é esse? O ponto O. Podemos ver que quando elas se cruzam, elas formam quatro ângulos. Esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui. E ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. O que quer dizer isso? Eu tenho esse ângulo aqui.
Qual é o oposto dele? Esse ângulo aqui de baixo. Eu tenho esse ângulo aqui. Qual é o oposto dele? Esse ângulo aqui. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui tem o mesmo valor que esse daqui. Esse ângulo aqui tem o mesmo valor que esse daqui. Se esse ângulo aqui de cima medir 110 graus, esse aqui de baixo vai medir quanto? 110 graus. Se esse aqui mede 70 graus, esse aqui vai medir quanto? 70 graus. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Pode ver aqui, ó. O ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Ó. AOB é congruente a quem? COD. Como eu falei, congruente é quando eles têm medidas iguais. E o ângulo AOD, que é esse, tem a mesma medida que quem? BOC. Podemos ver aqui, ó. São congruentes. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Olha aqui, exemplos aqui, da tesoura. Bem clássico esse exemplo. A abertura da tesoura aqui, ó, é a mesma abertura aqui no final. A abertura da tesoura aqui é a mesma abertura daqui. Olha aqui outro exemplo. A tábua de passar ferro. Podemos ver aqui, ó, temos uma reta aqui e outra aqui. Elas se cruzam em um ponto, sim. Então, são concorrentes. E então esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Certo? Vamos ver aqui agora alguns exemplos. Vai ver? Temos aqui a imagem. Essa imagem aqui. E podemos ver que temos duas retas que concorrem, que são concorrentes, ou seja, se tocam em um ponto, se cruzam, certo? Se cruzam nesse ponto. E como vimos, sabemos que ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. Esse ângulo é oposto a quem? A esse ângulo aqui de cima. Se esse ângulo aqui de baixo mede 143 graus, então obrigatoriamente esse ângulo aqui de cima vai medir quanto? 143 graus. Certo? Esse ângulo aqui em vermelho é oposto a quem? A esse aqui em vermelho. Se aqui mede 37 graus, então aqui vai medir quanto? 37 graus. Certo? E podemos notar aqui, ó, que juntando tudinho aqui dá uma volta completa. E sabemos que uma volta completa dá quanto? 360 graus, perdão. Uma volta completa dá 360 graus. Pode somar isso aqui tudinho, ó, 143 mais 143 mais 37 mais 37 vai dar quanto? 360 graus. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiz com o maior carinho. E estude, gente. Como dizia Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, se a gente quer um melhor para nossas vidas, se a gente quer um melhor para nosso país, então vai ser através da educação. Então aproveitem e estudem. Tchau.